Queridos ouvintes, queridos irmãos, bom dia, povo de Deus. Excelente quinta-feira para todos vocês, dia 22 de maio. Que bênção! Eu quero deixar para vocês nesta manhã uma palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Começa essa quinta-feira regozijando-se na presença de Deus. Começa essa quinta-feira se maravilhando na presença do Senhor, porque Deus é bom, é maravilhoso e Deus é poderoso. Como é bom estarmos juntos na presença do nosso Deus para glorificar ao Senhor. E nesta manhã, nada melhor do que orar, pois a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Altíssimo, soberano, grande e maravilhoso Deus, Senhor, em Tua presença eu venho pedir ao Senhor perdão dos meus pecados. Eu venho pedir a Ti perdão, Senhor, de minhas falhas, perdão de minhas fraquezas, de minhas iniquidades, de minhas transgressões. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, os meus atos, as minhas obras, os meus pensamentos. Senhor, perdoa o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho praticado. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Perdoa, Senhor, meu Deus, as minhas falhas. Eu te agradeço, Senhor, pela vida. Eu te agradeço, meu Deus, pela saúde. Eu te agradeço, meu Deus, pelos livramentos. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado. Senhor, eu te agradeço pelos teus livramentos. Eu te agradeço pelas suas vitórias. Senhor, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Senhor, quantos livramentos o Senhor tem dado aos filhos dessa irmã, ao esposo, aos familiares. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivera conosco, Senhor, aonde nós estaríamos, aonde nós chegaríamos, meu Pai, se a sua boa mão não nos conduzisse, se a tua boa mão não nos guardasse, não nos livrasse. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nos tiraste do pecado e hoje vivemos a vida em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, se não andam mais segundo as drogas, que não andam mais segundo os vícios, que não andam mais segundo as práticas imorais. Nenhuma condenação há para os que estão no Senhor Jesus. É por isso, neste momento, meu Pai, que eu quero te louvar nesta hora. É por isso, neste momento, Senhor, que eu quero te engrandecer neste momento. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Ouve, Senhor, a nossa petição. Senhor, visita esta pessoa que nesta manhã, Senhor, está se levantando para ir para o trabalho, mas ali, Senhor, é uma grande batalha. Ali, Senhor, é uma grande guerra. Ali, Senhor, há lutas com demônios, há lutas com pessoas, há lutas com opressões malignas. Ali, Senhor, há legiões e legiões que estão lutando contra esta família, que estão lutando contra esta casa, que estão lutando contra este lar, que estão lutando contra esta pessoa. Senhor, foi para isso que o Senhor veio, para desfazer as obras do diabo. Desfaz neste momento todos os planos diabólicos, desfaz neste momento todos os planos do inimigo. Senhor, esta pessoa, Satanás tem preparado um assalto, Satanás tinha preparado, Senhor, na saidinha do banco, preparar para esta pessoa ter um prejuízo de um cartão clonado, Senhor, de ser assaltado, de ser sequestrado. Meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor neste momento, eu oro ao Senhor nesta hora, meu Pai, para que a sua mão, aleluia, para que a sua mão neste momento venha nos livrar. Esconda-nos os homens maus, esconda-nos dos homens sanguinários, esconda-nos dos homens violentos, esconda-nos, ó Pai, da fúria do adversário, esconda-nos, ó Pai, da fúria do mal. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, do perigo, que o Senhor venha nos guardar do perigo, que o Senhor estenda, meu Pai, as suas mãos santas para nos guardar, que o Senhor estenda as suas mãos santas para nos livrar. Livra-nos do assalto, livra-nos da bala perdida, livra-nos
livra-nos do acidente, livra-nos da morte, livra-nos da doença, livra-nos da enfermidade, livra-nos da moléstia, meu Pai. Esconda-nos debaixo das tuas asas, cobre-nos com teu sangue poderoso. Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, que o Senhor nos livre, Senhor, que o Senhor nos proteja. Repreenda todo o ataque do diabo contra nós, repreenda todo o ataque de Satanás contra a nossa casa, repreenda todo o ataque do diabo contra a nossa família, repreenda todo ataque do diabo contra o nosso lar, porque está escrito, meu Pai, que nunca se viu na história um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que te espera. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá livramento lá nesse trabalho, dá livramento nessa escola, essas crianças, meu Pai, e vão para os colégios, dá livramento de atentados, dá livramento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de chacinas, dá livramento de mortes, meu Deus, dá livramento de atentados. Ó Deus, guarda os adolescentes, guarda os jovens, guarda as criancinhas, guarda os bebezinhos nas creches, meu Pai, guarda, meu Pai, todos neste momento que necessitam, meu Pai, da sua graça, todos que neste momento necessitam, Senhor, do grande livramento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cobre a todos com teu sangue agora, livra, meu Pai, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, guarda os pais de família, guarda, Senhor, os chefes já estão entrando nas lojas, estão entrando nas fábricas, estão entrando nas indústrias, estão entrando no comércio privado. Senhor, cobre com teu sangue. Quantas pessoas, meu Pai, já acordaram logo bem cedinho, às 3 da madrugada, às 4 da madrugada, às 5 da madrugada, e aqueles, ó Deus, que desde a meia-noite largaram agora às 7 horas da manhã. Oh meu Deus, oh meu Pai, visita os trabalhadores, meu Deus, abençoe, porque o Senhor diz que nós não devemos ser preguiçosos, nós não devemos ser vagarosos, mas a tua palavra diz que do suor, meu Pai, do nosso rosto nós trabalharemos, do suor do nosso rosto, Senhor, nós vamos alimentar, em nome de Jesus Cristo. Cobre-nos com teu sangue agora, cobre com teu sangue agora, aleluia. Cobre-me com teu sangue, meu Pai, cobre-me com teu sangue, Espírito Santo, cobre-me com teu sangue, Espírito de Deus, cobre-me com teu sangue, Espírito da verdade, que neste momento, Pai, o Senhor guarda todos os trabalhadores, visita os pastores, meu Pai, cobre com teu sangue os pastores, os ministros, homens de Deus, meu Pai, que já abriram as igrejas para as concentrações, abriram as igrejas para os cultos, abriram a igreja, Senhor, para glorificar o seu nome, para te exaltar, para te louvar. Que a tua bênção, Senhor, que a sua bênção venha sobre os pastores, sobre os obreiros, sobre as obreiras. Meu Deus, nós te pedimos agora que o Senhor coloque as suas mãos para guardar-nos, coloque as tuas mãos para livrar-nos, coloca as tuas mãos para nos protegermos. Visita os trabalhadores, visita os estudantes, visita as donas de casa. Essa irmã, Senhor, que hoje tem tanta coisa para fazer, tem louça para lavar, tem vasilhas, meu Deus, tem trabalho, tem roupa. Senhor, essa irmã que às vezes tem crianças, Senhor, e às vezes se torna tão difícil, se torna, meu Deus, quase, meu Deus, impossível para ela manter as tarefas, manter um devocional espiritual, mas a alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força. Vem, Espírito Santo, levantar, meu Deus, essa irmã. Vem, Espírito Santo, levantar este irmão, renova as forças deste, renova as forças dessa, livra, meu Deus, esta pessoa do laço do diabo. Guarda, Senhor, as famílias, guarda, Senhor, os lares. Eu oro pelos imigrantes, eu oro pelos estrangeiros, eu oro por aqueles que estão em outros países, eu oro por aqueles que estão em outras nações, eu oro por aqueles, ó Deus, que estão até ilegais em países, porque
porque não saíram seu visto, não saíram, Senhor, Senhor, meu Deus, a documentação, mas eu creio agora, Senhor, eu creio agora, Senhor, que o Senhor já está tocando nesta imigração de fronteira, o Senhor já está tocando, meu Deus, na polícia de fronteira deste país, e este DIRI, Senhor, este visto de moradia, este visto de trabalho, tudo isso, Senhor, há de ser recompensado pelo Senhor. Abre as portas para os desempregados, repreenda o espírito da miséria, repreenda o espírito da destruição, repreenda o espírito do fracasso, repreenda o espírito da derrota, repreenda o espírito da miséria, repreenda o espírito do vício, repreenda nesta casa. Vai embora, Satanás, vai embora desta casa agora, vai embora desta família, vai embora deste lar, vai embora deste casamento, vai embora deste relacionamento, vai embora da vida desta pessoa. É você, demônio, que quer ver essa pessoa ficar doente, é você, demônio, que quer ver essa pessoa ficar enfermo, é você que não quer que essa pessoa prospere, é você que não quer que essa pessoa cresça, é você que não quer que essa pessoa se multiplique, é você que não quer que essa pessoa tenha êxito, mas em nome de Jesus Cristo, nós te repreendemos agora. Saia desta casa em nome de Jesus, saia desta casa em nome de Jesus, saia desta família em nome de Jesus, saia deste casamento em nome de Jesus, saia deste emprego em nome de Jesus. Sai da vida espiritual em nome de Jesus, sai da vida financeira em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, cobre com teu sangue os teus servos, cobre com teu sangue os seus filhos, cobre com teu sangue os teus eleitos, cobre com teu sangue os seus escolhidos, cobre com teu sangue, meu Pai, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor capacitou, aqueles que o Senhor ergueu. Oh meu Deus, cobre com teu sangue, que o Senhor possa repreender os laços, que o Senhor possa repreender as ciladas, que o Senhor possa repreender a fúria maligna. Saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo. Cai por terra, Satanás, cai por terra, Satanás, cai por terra, Satanás. Meu Deus, nos dá vitória nesta manhã, nos dá vitória nesta manhã, nos dá livramento nesta manhã. Senhor, visita agora os que estão nos hospitais, amanheceram nos hospitais, aqueles, meu Deus, que estão nos hospitais porque foram acometidos de uma enfermidade, foram acometidos de uma moléstia, foram acometidos de uma doença. Senhor, esta pessoa que está agora é um manicômio, Senhor, porque o diabo, espírito da loucura, colocou o parente dessa irmã dentro de um lugar psiquiátrico, mas o Senhor pode hoje visitar, porque o Senhor é vida, o Senhor é paz, o Senhor é salvação, o Senhor é libertação. Meu Deus, nós te amamos, nós glorificamos o seu nome. Cuida de nós, meu Pai, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da nossa saúde, cuida do nosso lar. Meu Deus, nos abençoe, meu Deus, nos abençoe, meu Deus, nos abençoe, meu Deus, nos abençoe. E eu quero receber a bênção do Senhor, eu quero receber o livramento do Senhor. Senhor, nesta manhã, guarda, Senhor, todos os ouvintes, abençoa, meu Pai, os nossos irmãos que nos acompanham aqui no país de Cabo Verde, os irmãos que nos acompanham no país de Angola, os irmãos que nos acompanham em Moçambique, aqueles que nos acompanham no Brasil, aqueles que nos acompanham lá no Japão, aqueles que nos acompanham, Senhor, na Itália, na Suíça, na França, nos Estados Unidos, em Portugal. São milhares de pessoas, meu Pai, milhares de pedidos de oração, e eu creio que o Senhor já está abrindo as portas, o Senhor já está curando as enfermidades, o Senhor está trazendo vida, o Senhor está trazendo salvação, o Senhor está trazendo libertação, o Senhor está trazendo cura para as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Pai, abençoe-nos, ó Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho,
Glória ao Espírito de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A minha Bíblia está aberta em 1 Samuel, capítulo de número 3. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu que naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, os seus olhos começavam a ficar turvos, que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado para dormir. E o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: aqui estou. E correu a Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Ele disse: não te chamei, torna a deitar. O Senhor chamou mais uma vez Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli. Aqui estou, pois tu me chamaste. E Eli disse: não te chamei, meu filho, deita-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda a palavra do Senhor não havia sido revelada. O Senhor chamou a Samuel novamente pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli. Aqui estou, pois tu me chamaste. Ele percebeu que o Senhor chamava a criança. Por isso disse Eli: vai e deita-te. E se suceder que te chamar novamente, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou. O Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós lemos o texto, a Bíblia vai dizer que o Senhor chama a Samuel. E a Bíblia vai dizer que Samuel até então ele não conhecia o Senhor. Ele ministrava no templo, ele fazia já alguns papéis daqueles que ajudavam na organização do templo. Embora Samuel não fosse de linhagem sacerdotal, o Senhor o escolhera para que ele pudesse trabalhar naquele momento ali no tabernáculo, para que ele pudesse estar ali. E a Bíblia diz que ele ministrava, essa ministração não é pregar, tá bom? Ele cuidava, ele abria as portas do templo, ele naquele momento, na verdade não era um templo, era um tabernáculo. Ele abria as portas, ele varria, ele organizava, ele limpava, ele verificava se tudo estava certo. E hoje, muitas pessoas estão como Samuel. Pessoas que até ministram, e ministram mesmo, pregam, mas não conhecem o Senhor. Pessoas que são cantores, mas não conhecem o Senhor. São até pastores, mas não conhecem ao Senhor. Pessoas que estão ministrando sem conhecer a Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus simplesmente pelas histórias bíblicas. Uma coisa é você conhecer a Deus apenas porque as pessoas dizem que Ele é luz e que o diabo é treva, que Ele é vida e que o diabo é morte. Uma coisa é você conhecer apenas de palavra. Observe que a mulher de Jó conhecia o Senhor apenas de palavra. E Jó disse: Senhor, eu te conheci apenas em palavra, mas agora os meus olhos te veem. Existem muitas pessoas que estão pregando, mas não conhecem a Deus. Por isso, não abandonam as suas vidas de adultério. Continua pregando, mas tendo 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Pessoas que continuam sendo líderes espirituais, mas nunca se converteram. Pessoas que continuam dentro dos grupos, mas ainda frequentam lugares que não é bom nem para uma pessoa direita, quanto mais um cristão. Quantas pessoas estão no templo porque aprenderam a fazer alguma coisa, mas nunca tiveram um chamado pessoal. Deus, nesta manhã, quer que você
o conheça. Paulo disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você, minha irmã, não pode estar na igreja apenas dizer: ai, abandonei a saia curta, abandonei as maquiagens, abandonei a vida promíscua, abandonei a televisão, abandonei as práticas malignas, agora estou na igreja. Você não pode se contentar apenas com isso, porque a igreja não santifica ninguém. Quantas pessoas estão na igreja, mas aprontam? Estar em um grupo de louvor não te torna crente. Estar com a Bíblia na mão não te torna uma pessoa diferente. Agora, quando você está na presença de Deus e você entende que não é o templo da igreja que é só a habitação de Deus, ali é um lugar que nos reunimos, mas você sim é o templo do Espírito Santo, aí vale a pena. Quando você tem não apenas uma Bíblia na mão, mas como você faz, como Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí faz a diferença. Quando você está num grupo de louvor, mas você percebe que você está ensaiando para um dia cantar na glória, de fato faz toda a diferença. Samuel estava ministrando perante Deus, mas não conhecia. Eu não sei como você chegou aqui nessa oração, mas Deus está te chamando para águas profundas. Deus está te chamando para algo diferente. Às vezes a gente acha que Deus só quer dar revelação para o pastor da nossa igreja, que Deus só quer dar profecia para aquele irmão que sobe ao monte. Às vezes a gente pensa que Deus, ele só quer dar poder para aquela pessoa que está na frente do ciclo de oração, mas não, o poder de Deus não está limitado a pessoas, a cargos, a lugares. Ele disse que aquele que o buscar será achado dele. Deus quer usar você com poder. Deus quer usar você com autoridade. Deus quer curar pessoas dentro da sua casa através das suas mãos. Quando as suas crianças, minha irmã, adoecerem, Deus não quer que você liga para o pastor, vamos ligar para o pastor para ele vir aqui orar. Não, você mesmo vai impor as mãos sobre os seus filhos e vai orar e Deus vai curar. Quando a sua mãe estiver doente, você não vai correr àquela irmã do círculo de oração: traz a irmã Maria, traz a irmã Antônia, traz a irmã. Não, você mesmo vai ministrar sobre a sua mãe a cura, sobre o seu pai a cura, porque Deus nos chamou para fazermos as obras dele. E a Bíblia diz que Samuel ministrava, mas não conhecia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor veio e chamou a Samuel. O Senhor veio, diga comigo: o Senhor veio. Mas primeiro, o Senhor, antes de vir, o Senhor, ele chamou a Samuel. Samuel correu e disse: eis aqui, ele me chamaste. Ele disse: não, eu não te chamei, volte a dormir. E o Senhor veio: Samuel. Samuel acordou novamente, foi lá o sacerdote e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: não. Novamente o Senhor chamou Samuel e ele foi ao Eli. Sabe por quê, irmãos? Porque todo chamado de Deus, ele vai passar pela nossa liderança. Tem muita gente se levantado nas casas dos profetas. Muita gente se levantado nas casas dos profetas. A pessoa começa a fazer visita aqui, visita ali, daqui a pouco já está profetizando. Mas o seu pastor sabe que você está profetizando. Está aqui ali a entregar revelações, mas o ministério que você congrega, Deus já testificou que essas revelações que você está entregando são revelações de Deus. Você que sai aí de casa em casa, as suas visitas são visitas confirmadas por Deus e pela sua liderança? Irmãos, quando Paulo chegou a Corinto, uns falavam: eu sou de Pedro. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Pedro não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Uns falavam: eu sou de Cristo. Você sabe, o pior grupo é aquele que falou que é de Cristo. Porque são essas pessoas que não respeitam liderança.
Quando você encontrar uma irmã que ela falar com você assim, ó, meu negócio é com Deus, foge dela, porque ela é uma rebelde disfarçada de um vaso de Deus. Quando você encontrar alguém que ela falar assim, meu negócio não é com o homem, o meu assunto é com Deus, foge dele, porque ali é uma pessoa que ela é meia ovelha e meia lobo. Esses são os piores, aqueles que falam eu sou de Deus. Mas, irmã Isabel, não estou entendendo, porque aqueles que falavam, eu sou do lado de Paulo, é aqueles que ainda recebiam a instrução. Eu sou de Apolo, ainda recebia a instrução. Se de repente alguém de Jerusalém falar, eu sou de Pedro, né? Isso daqui é uns que falavam, eu gosto desse líder, eu gosto do outro líder. Mas aqueles que falavam, eu sou de Cristo, é aqueles que não respeitam ninguém, irmãos. É gente que se alguém falar alguma coisa com ele, ele sai da igreja. Se alguém falar alguma coisa com eles, eles vão embora da igreja. São profetas levantados nas casas, profetas levantados no meio das ruas, profetas levantados nos lugares por aí. Observe que quando o Senhor apareceu a Saulo de Tarso, eu nem estava programado para falar isso, mas o Espírito Santo está colocando isso na minha mente, na minha boca para falar com você. Quando Deus apresentou a Saulo no caminho de Damasco, o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo fica cego e o que o Senhor vai? O Senhor vai falar com Ananias. Dali mesmo, Paulo poderia ter sido levantado por Deus. O Senhor ter deixado ele cego, o Senhor mesmo curar, e o Senhor dizer, Paulo, a partir de hoje vai pregar minha palavra. Não, mas ele teve que passar pelas mãos de Ananias. O Senhor disse a Ananias, vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, ali tem um Saulo, ele está cego, eu quero que você imponha as mãos sobre ele. Irmãos, Paulo, ele foi muito amassado. Paulo, ele foi rejeitado pela igreja em Jerusalém. E Paulo ficou 3 anos fora e mais 10 anos. O ministério de Paulo não aconteceu da noite para o dia. Foram 14 anos até que ele se tornou o apóstolo dos gentios e não dos judeus. Porque em Jerusalém, eles aprovavam mais a Pedro do que Paulo. Então ele foi ser o apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles não judeus, porque os judeus não acreditavam na conversão de Paulo. Mas com o passar do tempo, Paulo é uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque não existe Deus levantar ninguém sem passar pela mão de um líder. Tem pessoas que falam, não, quem me levantou foi Deus. Claro, mas tem que ser confirmado pela sua igreja. Deus te levantou, mas tem que ser confirmado pelos presbíteros, pelos diáconos, pela sua liderança. Tem gente que é pastor porque ele mesmo se ungiu. É missionário porque ele mesmo se ungiu. A pessoa nunca foi, irmãos, nem ali no outro bairro diz que é missionário. Nem eu que já andei em 31 países não ando falando que sou missionário. Porque na verdade, eu ainda não acredito que eu tenha unção de missionária. Eu sou uma serva de Deus. Eu nunca fui ungida missionária, nunca. Até porque na Deus Amor nem tem unção de missionária. Mas eu estou aqui como serva de Deus. Agora, se me acha que se eu sou missionário, se eu sou evangelista, ou se eu não sou nem missionária nem evangelista, se eu sou apenas irmã Isabel, não interessa. Mas toda liderança tem que ser aprovada por alguém. Primeiro por Deus e depois pelo homem. Então observe que Deus chamou a Samuel e ele ouviu a voz de Deus pela voz do sacerdote Eli. Se fosse uma voz diferente, ele poderia dizer, não é Eli. Mas por que a voz de Deus veio soando no timbre de Eli? Porque todo chamado de Deus passa pela sua liderança. E quando ele chegou ali, Eli disse, meu filho, vai dormir, porque não sou eu que estou te chamando. Ele faz a primeira, ele faz a segunda, ele faz a terceira. E a Bíblia vai dizer que no versículo de número 8 diz, o Senhor chamou a Samuel. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, no verso 8, e Eli percebeu que o Senhor estava chamando a criança. Eu estou usando a Bíblia King James, diz que Eli percebeu que Deus estava chamando a criança. E uma coisa muito importante que a gente deve ressaltar nesse versículo, que Deus pode te chamar sendo uma criança, mas você não pode permanecer a vida inteira criança.
A irmã Isabel, não estou entendendo. A Bíblia diz que nós temos que ser como criança, mas como criança na maldade, como criança na hora de liberar o perdão, como criança nas coisas ruins. Porque criança, você bate nela, ela não vai dormir com raiva de você, ela vai te abraçar. Criança não fica 6 meses esperando para perdoar. Você dá um pirulito para ela, você dá uma bala, uma pastilha, um bombom, ela vai te perdoar. Mas a gente adulto fica meses com raiva, meses com ódio, meses com ira. Então observe que Deus chamou a criança. E é isso que eu quero te dizer. Deus, irmãos, Ele chama a gente como criança. Mas a gente não pode permanecer a vida inteira como criança. Tem gente na igreja, irmãos, que já é presbítero, mas age como criança. Tem gente na igreja como diáconos, mas age como criança. Aquelas crianças birrentas, aquelas crianças desobedientes. Deus chama você como criança, mas você não pode permanecer criança a vida inteira. O que Paulo disse? Que quando nós somos meninos, nós fazemos coisas como meninos. Mas depois que a gente vai amadurecendo, a gente toma a estatura de varão perfeito. Você vai crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na unção, crescendo na autoridade, crescendo no poder. Tem gente que está há 10 anos na igreja, mas é aquela mesma pessoa desde quando aceitou Jesus. E eu não estou falando de fervoroso, eu não estou falando de gente compromissada em chegar cedo na igreja. É gente que é como criança. Qualquer coisa escandaliza ele. Qualquer coisa, qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer movimento de fogo, ele está lá no meio. Mesmo que aquele fogo seja fogo estranho, ele está lá. Tem gente que por qualquer revelação, ele já está chorando, nem sabe se é o diabo que está revelando ele. Gente que qualquer profecia, ele já está, eu vou para lá porque lá tem muita profecia, eu vou para lá porque tem muita revelação. Cuidado para esses lugares que tem muita profecia e tem muita revelação e não tem palavra, porque com certeza o espírito do engano pode também estar nesse lugar. Então, Deus pode te chamar como menino, você não entender, né? Eu lembro a primeira vez que eu comecei a orar por revelação, eu tinha 13 anos de idade. Eu me lembro até hoje que até hoje a minha cara queima. Eu entreguei uma revelação para uma irmã e falei, olha, se não cumprir, a irmã pode rasgar a sua Bíblia. Onde que eu estava com a cabeça para entregar uma coisa dessa para aquela irmã, gente? A revelação era de Deus. Deus me passou a revelação para ela. Mas aí é meio que eu quis colocar um ketchup por cima, uma maionese por cima, um molhinho de pimenta por cima. Da onde que a irmã pode rasgar a palavra de Deus se aquela revelação não cumprir? Hoje eu tenho vergonha. Eu falo isso com vergonha. A minha cara queima de vergonha. Mas sabe por que queima? A minha cara queima de vergonha, sabe por quê? Porque eu era menina na fé. Menina, e hoje eu não sou mais menina. Eu tenho que ser menina nas minhas ações, nas ações com as coisas do diabo. Menina na maldade, menina, como que eu posso dizer, na inocência. Mas olha, da onde que eu estava com a cabeça para falar uma coisa dessa, gente? Sabe, se eu pudesse voltar lá atrás e falar, irmã, recebe pela fé. Agora, se não cumprir, a irmã pode rasgar sua Bíblia. Misericórdia, eu tenho até vergonha de um dia eu, Isabel Ferreira Silva Carvalho, ter feito uma palhaçada dessa. E assim tem muita gente. Menino a vida inteira. Menino a vida inteira. A vida inteira não pode ser corrigido pelo pastor. A vida inteira não pode ser corrigido pela igreja. A vida inteira não pode ser, como que eu posso dizer, exortado, porque é criança, chora, esperneia, faz pirraça. Então observe que Deus chamou Samuel como menino, como criança, mas ele não poderia permanecer como criança. E a Bíblia diz, e crescia Samuel em graça, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Com o passar do tempo, você tem que melhorar a sua pregação. Com o passar do tempo, você tem que melhorar a sua oração. Com o passar do tempo, você tem que melhorar a sua postura espiritual. Com o passar do tempo, você tem que mudar, minha irmã, seu comportamento. Porque Deus te chamou como criança, mas você não pode permanecer criança a vida inteira.
A Bíblia diz que quando somos criança, nosso alimento é leve, né? Criança não come feijoada, criança não come jabá, criança não come carne gordurosa, porque o estômago não está preparado. Só toma leitinho, toma sumo é suco, né? Toma um leite. Agora, quando cresce, come coisas mais fortes. Assim tem gente na igreja, criança, não pode escutar nenhuma mensagem que a barriga dele já doeu. Quer desviar, quer sair da igreja, quer abandonar a igreja, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, irmãos, Deus chamou Samuel como criança. E na terceira vez ele disse, fala, porque o teu servo ouve. E aqui, no versículo 8, o Senhor chamou. No versículo 10, o Senhor veio. No versículo 10, o Senhor veio. E a Bíblia diz, no verso 19, e o Senhor esteve. Primeiro o Senhor chama, guarda isso, no verso 8. Deus vai chamar. Se alguém ouvir a voz dele, ele vai vir. Primeiro Deus chama, mostra o quê? Está longe. Depois o Senhor veio, está perto. No verso 8 Deus chama. No verso 10 o Senhor veio. No verso 19 o Senhor esteve. Porque as coisas de Deus na nossa vida tem 3 estágios. Primeiro Deus chama. Se você ouvir a voz de Deus e responder o chamado de Deus, o Senhor chama. O segundo, o Senhor vem. Se você valorizar o chamado de Deus, o Senhor fica. Então o Senhor chama, o Senhor vem e o Senhor fica. O Senhor chamou a Samuel no versículo 8. No versículo 10 ou 9, o Senhor veio. E no versículo 19, o Senhor esteve com ele. Você só quer ter o chamado de Deus, minha irmã? O chamado só não é suficiente. Eu estou chamado para pregar, eu estou chamado para cantar, eu estou chamado para isso, para aquilo. Isso não é suficiente. O Senhor veio, sim. Aquela pessoa que já foi tocada um dia na vigília, foi tocada um dia na palavra, na revelação, na visão. Agora, quando você valoriza Deus, Ele vem, Ele chama, Ele vem e Ele fica. Vamos ficar com o Senhor, igreja? Vamos ficar com o Senhor? Vamos ficar? Se eu for numa vigília e eu não suar, não significa que Deus não me encheu do poder dele. Se eu for num determinado lugar, eu conheço um irmão que ele fala, eu fui em tal lugar, eu quebrei até o banco, eu quebrei até isso, eu quebrei... Irmão, o devorador está te usando. Porque se você vai numa igreja, você roda, quebra o banco, quebra o altar, não é Deus que está te usando, que Deus não destrói, Deus edifica. Então, às vezes tem pessoa que fala, nossa, Deus quebrou tudo lá, rodei, até o altar deu até um buraco lá no púlpito. Não, irmãos, a gente tem que crescer, sabe? Crescer é uma coisa, inchar é outra coisa. Não é pelo sentimento. Hoje eu consigo sentir o poder de Deus que as minhas lágrimas descem no meu rosto. A não ser que vim mesmo, eu falo até pro Átila, se Deus me pegar aqui, eu vou pular mesmo, eu vou rodar mesmo. Mas eu já consigo me segurar um pouquinho. Tem gente que não, mas roda, bate a cara no outro, bate no nariz do outro, aí sangra, cai no chão, bate a cara lá na coluna da igreja, e aquela papagaiada toda, sobe no banco, derruba o celular, faz aviãozinho, e faz jato, e fica de um pé só, e luta karatê. Não, gente, vamos fazer isso não, tá bom? Vamos fazer isso não, vamos crescer espiritualmente. O Senhor não manda a gente inchar, mas o Senhor manda a gente crescer. Ele manda a gente crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você lê a Bíblia, menos meninice você vai ter. Mas, irmãos, eu não discordo, não. Quem gosta de pular, que pula. Quem gosta de sapatear, eu também sapateio. Se o fogo de Deus vir, meu irmão, eu não controlo, não. Mas hoje eu entendo que não significa que eu não suei, que a igreja não vibrou, que Deus não falou. Às vezes, Deus vai falar e alguém vai chorar. Às vezes, Deus vai falar e alguém realmente vai sentir a presença de Deus. Mas tá bom, irmãos, Deus abençoe vocês, que Deus guarde todos vocês, tá bom? E foi um prazer falar com os irmãos. Eu não tenho vergonha, sabe, irmãos, de falar das minhas, como a gente fala em Minas, manota, né?
Lá em Minas, quando você faz muita coisa errada, fala, ei, fulano é manoteiro, fulano é manoteira, tipo, dá má nota, né? Tem nota 1, nota 2, nota 3, quando você dá uma má nota, ou seja, eles chamam de manoteiro. Eu não tenho vergonha, sabe, de falar das coisas que eu já fiz, porque eu aprendi. E é isso, sabe, irmãos? Eu já vou me dizer que se algum dia você me ver sapateando, não me corrige não, porque eu não tô dizendo que não pode. Mas assim, quebrar, bater na cara do outro, ficar tremendo de uma forma assim escandalosa, né? Porque às vezes, né, irmãos, a gente tem que vigiar. A pessoa tá na igreja ali com a roupa de um jeito, a irmã tá pulando no poder. Às vezes ela tá no espírito, mas aqueles que estão na carne tá sendo sensualizado com a roupa dela. Que tem os que vai pro espírito e aqueles que ficam na carne. Aí a irmã tá ali pulando e aparece isso, e aparece aquilo e gesticula de uma forma que quem não é espiritual não acha que é de Deus, né? Mas tá bom, irmãos, eu acho que eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês. E é isso, irmão, que Deus abençoe as nossas vidas. Fiquem com Deus, que Deus guarde todos vocês. Aquele abraço bem apertado. Agora tem 6.000 pessoas aqui, somente 3.000 deixaram o like. Será que não gostaram da palavra? Se gostou, deixa o seu like aqui e abençoe nosso canal, tá bom? Irmãos, nós vamos ter oração meio-dia, tá bom? Então, fiquem com Deus até o meio-dia. Que Deus guarde vocês, proteja vocês. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa palavra para alguém, tá bom? Um beijão e que Deus abençoe vocês. Fica com Deus, eu vou lá tomar o meu café. Que Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.